Você já sentiu aquele cansaço que parece não ter fim? Aquela dorzinha nova que surge do nada? Ou esqueceu onde deixou as chaves pela terceira vez, só hoje, muitas vezes? A gente pensa que isso é coisa da idade, que é inevitável à medida que os anos passam. Aceitamos um certo declínio como parte natural do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que nem tudo é destino? E se existissem lugares na sua rotina, no seu dia a dia, que você visita sem perceber, e que estão, na verdade, roubando a sua energia, a sua clareza mental e até mesmo a sua saúde? A verdade é que, às vezes, as escolhas mais simples, aquelas que fazemos quase no automático, podem nos levar por caminhos perigosos, minando nossa vitalidade aos poucos. Sem que a gente se dê conta, é uma realidade dolorosa ver a saúde se esvair, a independência diminuir, quando poderíamos ter mais controle sobre isso. Mas há uma chave para mudar essa situação. Neste vídeo, vamos revelar 6 desses lugares perigosos. Ou melhor, 6 hábitos e situações que, se você tem entre 65 e 80 anos, precisa parar de visitar agora mesmo para blindar a sua saúde e garantir anos a mais de qualidade de vida. Autonomia e bem-estar não são lugares físicos que você precisa deixar de ir, mas sim armadilhas que se instalam na sua rotina. Fique comigo até o final, pois o último ponto que vamos abordar pode ser o mais surpreendente e, talvez, o mais importante de todos para a sua longevidade e para que você possa continuar a viver com plenitude. Então, vamos direto ao primeiro desses lugares que é preciso deixar de frequentar para o bem da sua saúde. E que muitos de nós, confesso, visitamos com uma certa frequência. Estou a falar do sofá da inatividade prolongada. O nosso sofá tão convidativo, tão macio, tão perfeito para um descanso, uma sesta, ou para ver aquele programa de televisão. E claro, descansar é fundamental, especialmente na nossa idade. Mas existe uma linha muito tênue entre o descanso necessário e a inatividade que se torna uma armadilha. Passar longos períodos sentado ou deitado, dia após dia, sem movimento significativo. É como dar um passo para trás na sua vitalidade. Quando ficamos inativos, os nossos músculos, que são como os motores do nosso corpo, começam a perder força e volume. Um processo chamado atrofia muscular. Isso torna tarefas simples, como levantar-se de uma cadeira, subir umas escadas ou carregar as compras, muito mais difíceis e cansativas. Os nossos ossos também sofrem, perdendo densidade e tornando-se mais frágeis, o que aumenta o risco de fraturas em caso de uma queda, e a circulação sanguínea fica preguiçosa, com maior probabilidade de inchaços e outros problemas. Além disso, a inatividade prolongada está diretamente ligada a um risco maior de desenvolver doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, problemas cardíacos e até mesmo alguns tipos de cancro. Não queremos isso para si, não é verdade? Mas a boa notícia é que não precisa de se tornar um atleta olímpico para fugir deste lugar perigoso. Pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme. Que tal começar com uma curta caminhada diária? Não precisa de ser uma maratona. Apenas uma volta ao quarteirão, ou mesmo caminhar dentro de casa ou no jardim. Se o tempo não ajudar, outra ideia é incorporar alongamentos suaves na sua rotina. Pense naqueles exercícios simples que pode fazer ao acordar, ainda na cama, ou enquanto assiste à sua série favorita na televisão. Levante-se e ande um pouco a cada hora. Se estiver sentado a ler ou a ver televisão, pode ir buscar um copo de água, espreitar a janela ou simplesmente esticar as pernas. E para quem gosta de música, que tal dançar uma ou duas músicas, mesmo que seja sozinho na sala? Ao seu ritmo, a jardinagem leve, cuidar das suas plantas,
também é uma excelente forma de se mover, apanhar ar e ver algo crescer pelas suas mãos. Ou, se for possível e tiver vontade, junte-se a um grupo de caminhada local ou a uma aula de hidroginástica, além de exercitar o corpo. Vai estar a interagir com outras pessoas. A cada movimento, por mais pequeno que seja, você estava a investir na sua energia, em ter menos dores, em melhorar o seu humor e, o mais importante, em manter a sua independência por muito mais tempo. Fuja do sofá da inatividade e abrace o movimento, mas não é só o sofá que pode ser um perigo silencioso. O que colocamos no prato também importa, e muito. O segundo lugar perigoso, que talvez não pareça um lugar, mas é um hábito enraizado. É a mesa dos ultraprocessados e doces em excesso. No dia a dia corrido, é tão fácil recorrer a alimentos prontos, bolachas recheadas, refrigerantes, refeições pré-confeccionadas e tudo o que vem com um pacote bonito e promete praticidade. Não é quem não gosta de um doce para adoçar a vida. O problema é que esses alimentos, embora convenientes e muitas vezes saborosos, são recheados de açúcar, sal, gorduras hidrogenadas e uma infinidade de aditivos que não são nada amigos da nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos. O consumo excessivo desses alimentos, que na verdade mal deveriam ser chamados assim, leva à inflamação no corpo, ao ganho de peso, aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e problemas digestivos. Pense naquelas dores de estômago, na sensação de inchaço, na falta de energia que muitas vezes culpamos a idade, quando, na verdade, podem ser reflexos diretos do que estamos a comer. O nosso intestino, que é como um segundo cérebro, sofre horrores com esta dieta, afetando não só a digestão, mas também o nosso humor e a nossa imunidade. E aquela energia que parece sumir de repente no meio da tarde é muitas vezes o resultado dos picos e quedas de açúcar no sangue causados pelo excesso de doces e carboidratos refinados. Para fugir deste lugar perigoso, a ideia é priorizar alimentos frescos e naturais. Pense em frutas da época, legumes e verduras coloridas, carnes magras e peixes frescos, como o nosso bacalhau e sardinha, que são uma maravilha. Cozinhar mais em casa é um passo gigante, porque assim você controla exatamente o que vai para o seu prato. Troque os refrigerantes por água pura, a melhor bebida do mundo, ou chás sem açúcar, e sumos naturais feitos na hora, em vez da bolacha recheada para o lanche. Experimente uma fruta, um punhado de frutos secos ou um iogurte natural. O pão branco pode ser substituído por opções integrais, que são mais ricas em fibra e nutrientes. E quanto aos doces, ninguém está a dizer para nunca mais comer um. A chave é a moderação. Um pequeno pedaço de chocolate amargo, ou uma fatia de fruta adocicada como uma manga ou caqui. Pode satisfazer a vontade sem exageros. E que tal experimentar novas receitas saudáveis? Há tantos pratos deliciosos da nossa culinária portuguesa que são naturalmente saudáveis e saborosos. Ao fazer estas escolhas, você notará uma energia renovada, uma digestão mais leve, uma mente mais clara e um sistema imunitário mais forte para enfrentar o dia a dia. Agora que vimos como o movimento e a alimentação são cruciais para a nossa vitalidade, vamos mergulhar em outros lugares que podem estar minando a sua energia e a sua qualidade de vida. Começando pelo impacto das nossas relações. Muitas vezes, à medida que a vida avança, a gente se recolhe um pouco, não é? Os filhos crescem, os amigos podem afastar-se ou partir, e a família, com a correria do dia a dia, nem sempre está tão presente como gostaríamos, e sem perceber.
A gente vai se acomodando, sem querer. No terceiro lugar perigoso, o canto do isolamento social. Não é uma esquina escura, nem um sítio afastado, mas sim um estado de espírito. Uma ausência de conexão que, para muitos de nós, torna-se uma triste realidade. Estar isolado socialmente. Sentir-se sozinho. Não é apenas uma questão de tristeza, é um problema de saúde pública. E pode ser tão prejudicial quanto fumar ou ter uma dieta pobre. A falta de interação social regular tem um impacto devastador na nossa saúde mental e física. Pessoas isoladas têm um risco muito maior de desenvolver depressão e ansiedade. Porque a mente não é estimulada, não há troca, não há o conforto da companhia. Mas o impacto vai além da mente. O isolamento social está ligado a um declínio cognitivo mais rápido. Ou seja, a nossa memória e capacidade de raciocínio podem ser afetadas. O sistema imunitário também fica mais fraco, tornando-nos mais suscetíveis a doenças. E, infelizmente, estudos mostram que a solidão crônica aumenta até o risco de mortalidade. Ninguém merece viver assim, fechado em si mesmo, quando o mundo lá fora tem tanto a oferecer para escapar deste canto e abraçar a vida. O primeiro passo é reconhecer que a conexão é vital. E não precisa de ser um extrovertido nato ou de ter uma agenda cheia. Comece por manter o contato regular com a sua família e amigos, mesmo que seja por um telefonema rápido, uma videochamada para ver os netos ou uma mensagem, hoje em dia. A tecnologia pode ser uma grande aliada para encurtar distâncias. Pense em participar em atividades comunitárias. Quase todas as freguesias e concelhos em Portugal têm grupos de idosos, clubes de convívio, aulas de dança, de artesanato ou até de idiomas. É uma forma fantástica de conhecer pessoas com interesses semelhantes e fazer novas amizades. Voluntariado também é uma opção maravilhosa, além de se conectar com outros. Você estará a contribuir para a sua comunidade e a sentir-se útil, o que é um bálsamo para a alma. Frequentem locais públicos onde há vida, uma praça movimentada, um parque, um café onde pode sentar-se e observar o movimento, ou até iniciar uma conversa com o vizinho ou com o dono da loja. Para quem gosta de animais, adotar um bichinho de estimação. Se tiver condições e vontade, traz uma companhia constante, uma rotina e um amor incondicional. Mas o mais importante é abrir-se para novas amizades, mesmo que seja um processo lento. Um pequeno passo de cada vez. Cada nova conexão é um investimento na sua felicidade e na sua saúde cognitiva e emocional. Lembre-se, somos seres sociais, e a companhia é um bálsamo para o corpo e para a mente. E agora que desvendamos a importância da conexão, vamos para o quarto lugar perigoso. Um que vive dentro de nós e que pode minar a nossa paz e a nossa saúde silenciosamente, o ciclo do estresse e da preocupação constante. A vida de hoje. Com tantas informações a chegar-nos por todos os lados, as notícias, os desafios do dia a dia, as preocupações com a saúde dos nossos, com a nossa própria saúde, pode levar-nos a um estado de estresse e ansiedade contínuos. Acredite, não é só coisa de jovem. O estresse afeta a todos. E com a idade. Seus efeitos podem ser ainda mais nocivos porque o nosso corpo já não recupera tão rápido como antes. Quando estamos constantemente preocupados ou sob estresse, o nosso corpo entra num estado de alerta permanente. Isso afeta o nosso coração, a nossa pressão arterial, a nossa digestão, o nosso sono e até a nossa memória. É como se estivéssemos sempre a fugir de um perigo imaginário. Esse estado crônico de alerta pode acelerar o envelhecimento das nossas células, deixando-nos mais suscetíveis a uma série de problemas de saúde.
desde a exaustão física e mental até o agravamento de doenças existentes. Pense naqueles dias em que a cabeça não para, em que os pensamentos giram e a paz parece um luxo distante. Isso é o estresse a fazer das suas. Mas podemos aprender a gerir e a diminuir o estresse. E não precisamos de grandes mudanças para isso. Comece com técnicas de relaxamento simples. A respiração profunda. Por exemplo, inspire devagar pelo nariz. Segure um pouco e expire lentamente pela boca. Repita algumas vezes, sentindo o corpo a relaxar. Há muitos aplicativos e vídeos gratuitos de meditação guiada que podem ajudar. Encontre um hobby ou uma atividade prazerosa que o ajude a desligar, ler um bom livro, pintar, ouvir música calma, bordar ou dedicar-se à jardinagem. Passar tempo na natureza é outro santo remédio. Ir a um parque, sentar à beira-mar ou simplesmente olhar para as árvores pela janela. A natureza tem um poder incrível de acalmar a mente. Outra estratégia útil é escrever um diário. Colocar no papel o que sente. As suas preocupações e os seus pensamentos pode ajudar a organizá-los e a aliviar o peso que carregam na mente. E uma dica importante: limite a sua exposição a notícias negativas e a redes sociais que geram ansiedade. Escolha momentos específicos para se informar e depois desligue, se a preocupação for avassaladora e difícil de controlar. Não hesite em procurar ajuda profissional. Um psicólogo pode oferecer ferramentas e apoio para lidar com o estresse de forma eficaz. Além disso, aprenda a dizer não quando sentir que está a assumir mais do que consegue gerir. E delegue tarefas sempre que possível. Ao fazer isso, estará a criar um santuário de calma dentro de si, melhorando o seu sono, o seu humor e fortalecendo a sua saúde. Agora que desvendamos como as nossas relações e a forma como lidamos com o estresse nos afetam profundamente, vamos adiante para os 2 últimos lugares perigosos, que guardam surpresas sobre o sono e a forma como cuidamos de nós mesmos. Chegamos ao 5º lugar, perigoso. E é um que muitos de nós talvez nem percebam a sua gravidade, mas que afeta profundamente o nosso dia a dia e a nossa saúde a longo prazo. Estou a falar da armadilha da privação de sono. Mas com a idade a gente dorme menos mesmo. Você pode pensar, e sim, é verdade que o padrão de sono muda um pouco à medida que envelhecemos. Podemos acordar mais vezes durante a noite ou sentir-nos mais sonolentos durante o dia. No entanto, a qualidade e a quantidade de sono reparador continuam a ser absolutamente cruciais para o nosso bem-estar físico e mental. Ignorar a importância de uma boa noite de sono é visitar um lugar perigoso que cobra um preço alto da sua saúde. Quando não dormimos o suficiente ou não temos um sono de qualidade, a nossa capacidade cognitiva é a primeira a sofrer. A memória fica mais fraca. A concentração diminui. E tarefas simples tornam-se mais difíceis. Quantas vezes não se sentiu com a cabeça nas nuvens depois de uma noite mal dormida? O nosso sistema imunitário também fica comprometido, deixando-nos mais vulneráveis a constipações, gripes e outras infecções. O risco de acidentes, como quedas, aumenta significativamente pela falta de atenção e reflexos mais lentos. Além disso, a privação de sono crônica está ligada a oscilações de humor, irritabilidade e até mesmo ao aumento do risco de doenças crônicas como a diabetes e problemas cardíacos. É durante o sono que o nosso corpo se repara, que o cérebro limpa as toxinas acumuladas durante o dia e que as nossas memórias são consolidadas. É o nosso momento de recarga e restauração, para escapar desta armadilha e garantir um sono mais reparador. Comece por estabelecer uma rotina de sono. Tente deitar e levantar-se na mesma hora todos os dias. Mesmo aos fins de semana,
Isso ajuda o seu corpo a regular o seu relógio biológico. Crie um ambiente propício para dormir. O seu quarto deve ser escuro, silencioso e ter uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito fria. Evite cafeína e álcool algumas horas antes de deitar, pois ambos podem perturbar o sono. E uma regra de ouro na era digital: evite usar telas, como o telemóvel, tablet ou televisão, pelo menos uma hora antes de ir para a cama. A luz azul que emitem pode interferir na produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, faça algo relaxante antes de dormir, leia um livro, tome um banho morno, ouça música calma, ou pratique exercícios leves de alongamento ou respiração. Evite cochilos muito longos durante o dia, ou se precisar de um, faça-o mais cedo, por volta do meio-dia, e que seja curto, uns 20 a 30 minutos, apesar de todas estas dicas, o problema de insônias persistir. Não hesite em conversar com o seu médico. Pode haver causas médicas subjacentes ou soluções que podem melhorar drasticamente a sua qualidade de vida. Um sono de qualidade é um dos pilares mais fortes para a sua energia, memória e bem-estar geral. E agora, o sexto e último lugar, perigoso. Aquele que eu prometi que poderia ser o mais surpreendente e crucial de todos, pois é muitas vezes onde tudo o resto se encontra ou se agrava. É o caminho da autonegligência médica. Sabe, aquela ideia de que não preciso ir ao médico, é só velhice, ou vou esperar para ver se passa, ou se for para ter alguma coisa, não vou saber agora. É uma atitude que, embora compreensível pela ansiedade ou pelo medo, pode ter consequências devastadoras. Ignorar os sinais do seu corpo e adiar ou negligenciar as consultas de rotina é um dos maiores perigos para a sua saúde à medida que envelhece. A autonegligência médica significa perder a oportunidade de detectar problemas de saúde numa fase inicial. Quando são mais fáceis de tratar, significa permitir que condições crônicas, como a hipertensão ou a diabetes, se descontrolem, levando a complicações graves como acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, problemas renais ou perda de visão. Muitos dos mal-estares que atribuímos à idade podem ser sintomas de algo tratável ou controlável. Um cansaço extremo, uma dor persistente, uma alteração no apetite ou no funcionamento do intestino, ou uma mudança na memória. Nunca devem ser simplesmente coisa da idade, sem uma avaliação médica. A medicina moderna evoluiu muito, e há muitas soluções e tratamentos que podem melhorar a sua qualidade de vida e prolongar a sua autonomia. Para evitar este caminho perigoso, o mais fundamental é não faltar às suas consultas de rotina. Faça o seu check-up anual ou com a frequência que o seu médico recomendar. Realize todos os exames preventivos indicados para a sua idade, como rastreios de cancro, exames de sangue para verificar o colesterol, a glicemia, a função renal e hepática. Lembre-se, a prevenção e a detecção precoce são as suas maiores aliadas. Não hesite em procurar o médico assim que notar qualquer sintoma novo ou persistente. Por mais insignificante que pareça, é melhor ir e não ser nada grave do que adiar e depois ser tarde demais. Mantenha os seus medicamentos em dia e siga rigorosamente as orientações dos profissionais de saúde. Seja transparente com o seu médico sobre todos os medicamentos, suplementos e até mesmo chás que esteja a tomar. Se, por algum motivo, não se sentir seguro com um diagnóstico ou tratamento, não tenha receio de procurar uma segunda opinião. E se sentir que precisa de apoio, envolva a sua família ou um amigo de confiança para o ajudar a lembrar-se das consultas ou a acompanhar nas idas ao médico. Ao cuidar proativamente da sua saúde, você não só garante mais anos de vida,
mas anos com muito mais qualidade, energia e independência. É o maior investimento que pode fazer em si mesmo. Percebem como esses lugares não são físicos, mas sim hábitos e atitudes que, se não forem olhados com carinho e atenção, podem roubar a nossa vitalidade, a nossa alegria e a nossa independência. Falamos do sofá da inatividade, da mesa dos ultraprocessados, do canto do isolamento, do ciclo do estresse, da armadilha da privação de sono e do caminho da autonegligência médica. Mas a boa notícia, a grande verdade, é que temos o poder de mudar essa rota. Cada um de nós tem a capacidade de fazer pequenas escolhas, um dia de cada vez, que nos levarão para um caminho de mais saúde, mais energia e mais felicidade. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com consistência e amor por si mesmo, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade. Não precisa de ser perfeito, mas de ser constante nos pequenos esforços. Que tal escolher um ou dois destes lugares para começar a transformar hoje mesmo? Qual desses lugares você sentiu mais forte? Qual deles você vai começar a evitar, primeiro ou talvez? Qual dica você tem para compartilhar com a nossa comunidade para vivermos com mais saúde e alegria? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu e todos que assistem este vídeo vamos adorar ler as suas experiências e a sua sabedoria. Se este vídeo te trouxe valor, se te fez pensar, se te inspirou a fazer alguma mudança positiva, por favor, deixe o seu like. É uma forma simples e poderosa de dizer ao YouTube que esse conteúdo é importante e que deve chegar a mais pessoas que podem beneficiar dele. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever para não perder mais dicas valiosas como estas, que são pensadas com muito carinho para você, para a sua saúde e para a sua longevidade. Lembre-se, viver bem não é questão de idade, mas de escolhas e de atitude. Você merece viver a sua melhor vida. Em cada fase dela, cuide-se com amor, viva com alegria, abrace as conexões, movimente o seu corpo, alimente-se bem, durma o necessário e esteja atento aos sinais do seu corpo. Continue a desfrutar de cada dia com saúde, vitalidade e muita, mas muita alegria. Até a próxima!